tá me cheirando a mentira das pedras. Primeiro a gente vai desencantar a menina. Aí, se der certo, eu volto aqui de volta. Palavra de Saci. O que você realmente sabe sobre o Saci Pererê? Você provavelmente aprendeu que o Saci é um menino travesso, que salta sobre uma perna só, tem um gorro vermelho, cachimbo na boca e praticante de todo tipo de travessuras. Mas e se essa versão for apenas uma camada de uma história muito mais antiga e complexa? Faria algum sentido para você se a essência do Saci não fosse brincar e aplicar travessuras, mas ser fundamentalmente uma forma antiga de resistência diante de questões sociais sensíveis e complexas? Antes de ser convertido em personagem infantil, e antes das escolas ensinarem que ele é apenas folclore, o papo era bem diferente. Vista seu gorro, deixe seu like e vamos falar sobre a verdade que não te contaram sobre o Saci Pererê. Nossa missão é investigar como um possível guardião espiritual das matas foi lentamente transformado em lenda infantil através de um processo que atravessa colonização, catequese, escravidão, literatura nacionalista e construção da identidade brasileira. Antes de mergulharmos no contexto histórico, fica o questionamento. O Saci foi preservado ou foi domesticado? Quero saber a sua opinião nos comentários. Muito antes de 1500, antes de qualquer mapa europeu chamar esta terra de Brasil, as florestas da Mata Atlântica já eram habitadas por cosmologias complexas. Entre povos Tupi e Guarani, o mundo não era apenas físico, era espiritual, interligado, vivo. Alguns relatos etnográficos posteriores mencionam entidades associadas a redemoinhos, ventos e sons misteriosos da mata. Entre os Guarani, há a figura do Iazi Yateré, um espírito ligado à lua, descrito em algumas versões como um menino pequeno que circulava pelas matas, às vezes protetor, às vezes justiceiro. Vale mencionar que a Mata Atlântica se estende pela Argentina e Paraguai além do Brasil, então não existe uma versão única dessa entidade. Esse é o primeiro ponto importante. Crenças indígenas não eram padronizadas. Cada aldeia possuía sua variação. Cada território, sua interpretação. Algumas tradições associavam redemoinhos a presenças espirituais. Outras falavam de seres que protegiam plantas e animais. O que importa aqui não é provar que o Saci original tinha exatamente esta ou aquela forma. O que importa é entender que existiam entidades territoriais, ligadas à natureza, com funções espirituais claras. Sua função natural era guardar e proteger. Até então, nada a ver com brincadeiras e trapaças. Quando os jesuítas chegaram ao território colonial, trouxeram algo além da fé. Trouxeram linguagem como instrumento de poder. Em 1595, o padre José de Anchieta publica A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Não era apenas um manual linguístico, era ferramenta de catequese. Ao registrar termos indígenas, missionários frequentemente os reinterpretavam sob a ótica cristã. Décadas depois, o padre Fernão Cardim descreve crenças sobre criaturas associadas a redemoinhos. E no século XVII, o sacerdote peruano Antônio Ruiz de Montoya, no Tesouro de la Língua Guarani, registra termos ligados a espíritos do vento. Como a cultura aqui encontrada foi vista como ignorante, o mesmo se aplicou às crenças dos povos nativos. Sem conseguir entender e difundir racionalmente as crenças mais, digamos, sobrenaturais dos povos nativos, os padres e colonizadores classificavam de formas alternativas essas crenças, como se estivessem inserindo uma nova embalagem antes de inserirem suas obras como sendo originais, mesmo desfigurando completamente a crença nativa. Nesses livros existe um padrão recorrente para ilustrar a entidade: pequeno, travesso, fugaz. Há um processo claro na história colonial.
Entidades espirituais indígenas eram frequentemente reinterpretadas como superstições menores, caricaturando para desarmar. Transformar um guardião territorial em espírito brincalhão muda completamente sua função simbólica, como se o desprovesse de prestígio. Nesse período surge também a adaptação à criatura de uma perna só, uma imagem curiosamente limitadora. Um espírito territorial poderoso agora é descrito como fisicamente limitado. Coincidência? Os missionários portugueses traziam consigo suas próprias criaturas folclóricas, entre elas, os trasgos e duendes ibéricos, seres pequenos associados a travessuras domésticas, muitas vezes representados com gorros. A fusão cultural no Brasil colonial não foi simples substituição, foi sincretismo forçado. Elementos indígenas, africanos e europeus se misturaram. O gorro vermelho, ausente nas tradições indígenas, surge como possível influência europeia. A carapuça, na mitologia ibérica, frequentemente simbolizava poder mágico, mas o poder agora era outro. Cômico, travesso. Não aquela autoridade territorial de antes. Quem ou o que um dia teve o domínio sobre as matas, agora limita-se a pregar peças no quintal. No Brasil escravocrata, mitos não eram apenas histórias. Eram ferramentas de sobrevivência. Em comunidades escravizadas e quilombolas, como o Quilombo dos Palmares, surgiram novas leituras do Saci. Algumas tradições populares afirmavam que ele havia perdido a perna lutando capoeira. Não há documentação formal que comprove essa origem, mas o simbolismo é poderoso. Capoeira era resistência disfarçada de dança, prática proibida, punida com violência. A ideia de um espírito de uma perna só, que pula, gira e aparece em redemoinhos, dialoga visualmente com movimentos da capoeira. O cachimbo também ganha nova camada simbólica. Na África Ocidental, a fumaça tinha papel ritualístico, comunicação com ancestrais, transição entre mundos. O saci fumante não seria apenas travesso, seria ancestral, guardião dos oprimidos, sabotador invisível. Mais uma vez, não falamos de fato comprovado documentalmente. Falamos de leitura cultural, e a leitura revela algo interessante. Tal como um herói particular, cada grupo social reinterpretou o Saci conforme sua necessidade histórica. Em 1921, o escritor Monteiro Lobato publica O Saci. Ali, a figura é definitivamente fixada no imaginário infantil. Lobato não inventou o mito, mas consolidou uma versão capturável. A peneira que prende o redemoinho, o gorro que concentra seus poderes, a garrafa com cruz que o aprisiona. Tudo isso transforma o guardião espiritual em criatura controlável. Nas décadas seguintes, rádio, gibis e televisão ampliam essa imagem. O Saci vira coadjuvante cômico. Enquanto heróis estrangeiros salvam o mundo, o Saci faz travessuras e dá nós em crina de cavalo. Na construção da identidade nacional do século XX, o mito precisava ser de preferência cômico, didático e inofensivo. Em 2005, 31 de outubro foi oficialmente instituído em algumas regiões como Dia do Saci, em um óbvio contraponto ao dia do Halloween americano. Mas a ironia fica por conta de usarmos o Saci como símbolo de resistência cultural, sendo ele já tantas vezes remodelado e reinterpretado. Então, o que sobrou do guardião? Talvez o Saci nunca tenha sido uma coisa só. Talvez seja um erro tentar classificá-lo como algo imutável, desconsiderando que podem sim ter representado outras causas em outros contextos. Espírito indígena, releitura jesuítica, fusão europeia, símbolo quilombola, personagem literário. A verdadeira questão não é se o Saci existe e qual seria sua face original.
É um exercício cultural de entender as próprias necessidades e atribuí-las um herói. Cada um pode ter o seu saci sem que haja um cabo de guerra pelo seu poder. Veja, quando transformamos um guardião das matas em uma espécie de mascote escolar, estamos preservando sua história ou a reescrevendo. Talvez o saci nunca tenha sido domesticado, mas tenha se adaptado a uma nova realidade. Afinal, já não somos mais uma colônia, e culturalmente estamos muito mais estruturados hoje do que naquela época. Se este vídeo conseguiu te trazer uma nova visão sobre essa espécie de multiverso do saci, deixe seu like. Também compartilhe o vídeo e se inscreva no Esfinge. Aqui os mistérios não são apenas histórias, são arquivos codificados que estão a nosso alcance e ainda temos muito a decifrar.